Sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de História para o 6º ano do Colégio Emaús. Pessoal, nesta aula nós vamos iniciar um novo conteúdo, uma nova unidade, a unidade 3. Nós vamos iniciar o capítulo 8 e vamos estudar nessa unidade sobre as sociedades antigas, a Grécia Antiga e Roma. Nesta imagem aqui, nessa página de abertura do capítulo, nós temos duas grandes construções, o Arco de Constantino, em Roma, e o Parthenon, em Atenas. Todas essas construções foram produzidas bem antigamente, né? Na época em que essas sociedades surgiram. E, gente, essas grandes construções são características dessas sociedades antigas, como nós vimos na sociedade egípcia, né, com a construção das grandes pirâmides. Então, nós vamos começar a unidade 3 estudando o mundo antigo, Grécia e Roma. Como eu falei para vocês, a construção de monumentos é uma prática muito antiga. Alguns tinham funções religiosas, outros celebravam o poder de seus governantes. O mundo grego antigo. Por que a Grécia Antiga, gente, ela é tão importante? Por que a Grécia Antiga ela é tão presente ainda? Essa sociedade, essa civilização, gente, exerceu grande influência nos nossos hábitos, nos nossos costumes, até na nossa política. A Grécia Antiga, ela não era um país com fronteiras delimitadas, com fronteiras fixas. Para a gente conseguir entender como que eram essas populações, essas comunidades na Grécia Antiga, nós temos que entender as condições geográficas desta região. Era uma região montanhosa, né? E com saída para o mar. O solo dessa região não era um solo muito produtivo também. Então, as civilizações que vão se desenvolver na Grécia Antiga, elas vão se desenvolver de forma mais isolada, cada cidade no seu canto, por conta da dificuldade de transporte, de se deslocar de um local para o outro. Então, a Grécia Antiga, ela vai ser caracterizada pelo desenvolvimento das polis. As polis são cidades-estados. A formação da Grécia, gente, ela não dependeu apenas de um povo. A formação da Grécia foi a mistura de vários povos. Como assim? Vamos começar a entender a história, o mundo grego antigo. Nessa capa aqui, nós temos a reconstituição de uma cena da Eclésia. Eclésia era uma assembleia. Na Grécia Antiga, a forma de organização, a de administração política vai ser completamente diferente da organização política que nós estudamos nas sociedades anteriores, os babilônios, os assírios, os fenícios, os egípcios. Nós vamos perceber que na Grécia Antiga vai haver maior participação popular na política, maior participação popular na tomada de decisões. Essa assembleia aqui representa isso, representa os cidadãos gregos discutindo, tomando decisões, participando das assembleias. Nós temos o orador, que é aquela pessoa que vai passar as informações, temos os escribas, né, que são aquelas pessoas responsáveis pela escrita, o guardião da ordem para estabelecer a ordem na assembleia. Então, gente, essa sociedade, os gregos, né, antigos, eles vão vão influenciar muito na nossa sociedade. Quando eu falo Grécia, o que vocês lembram? Mitologia grega? Vocês lembram dos Jogos Olímpicos? Atenas? Então, a Grécia, o desenvolvimento destas cidades na Grécia exerceu uma influência muito grande na sociedade ocidental. O termo política vem de polis, vou grifar para vocês anotarem, tá? Nome que os gregos antigos davam às suas cidades-estado. Como assim cidade-estado? Cada cidade tinha a sua organização, cada cidade tinha a sua administração, tinha o seu governo.
A enorme importância dessas práticas levou os historiadores europeus a apontar a civilização grega como o berço da política. Neste capítulo, nós vamos estudar que em algumas cidades gregas o poder ele passou a ser exercido pelos cidadãos, e isso fortaleceu uma nova forma de fazer política, que até hoje influencia o mundo ocidental. A civilização grega, eu quero que vocês observem este mapa. Creta, especialmente Creta, Ásia Menor, que corresponde à Turquia, Troia, Aqueia. A formação da Grécia se deu, gente, pela mistura destes povos, os jônios e aqueus, os eólios e os dórios. Claro que cada povo vai chegar em um período, eles não vão chegar ao mesmo tempo nessa região. Então, eles vão migrando, né? Essa civilização grega vai se desenvolver na Península Balcânica. Balcan, gente, em turco significa montanhas, tá? É situada no sudeste do continente europeu. Os primeiros habitantes dessa península se estabeleceram ainda no período neolítico, quando os seres humanos eles começaram a se sedentarizar e ficaram conhecidos como pelasgos. Aproximadamente a partir de 1700 a.C., chegaram outros povos à região, os aqueus, os eólios, os jônios e os dórios. O termo Grécia e o termo grego, pessoal, só vai surgir muito tempo depois. Quando essas comunidades estavam se formando, quando esses povos estavam chegando, eles chamavam essa região balcânica de Hélade e não de Grécia. E os habitantes eram chamados de helenos e não de gregos. E ao longo de vários séculos, os gregos, né, os helenos, eles vão se espalhando por várias partes do Mediterrâneo. A história da Grécia, ela é dividida em 5 períodos. O período pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico. Neste período pré-homérico, nós vamos ter a civilização cretense e a civilização micênica. Como que isso acontece? Vamos lá. Período pré-homérico. Pré-homérico, gente, porque vai ser antes da escrita né, das obras de Homero, que é a Ilíada e Odisseia. Esse período homérico aqui vai ficar conhecido com este nome porque grande parte da história vai ser retratada por Homero em seus livros Ilíada e Odisseia. Existem alguns questionamentos sobre a veracidade dessas histórias né, narradas por Homero, porque Homero ele vai escrever essas histórias 400 anos após o acontecimento. O período pré-homérico ele vai de mais ou menos 2.000 anos antes de Cristo a mais ou menos 1.200 anos antes de Cristo. Então, a história da Grécia, ela tem aí, gente, cerca de 4.000 anos, tá? 2.000 anos antes de Cristo que começa. Antes do surgimento dessa civilização, o sul da Península Balcânica era dominado por Creta, pela ilha de Creta, pelos cretenses. Eles exerciam o domínio dessa região. E eles vão exercer também grande influência e poder sobre as ilhas próximas. Nós vamos perceber que esses cretenses eles vão se aproveitar da posição privilegiada, pessoal, para praticar um intenso comércio. Lembrem-se, a região era montanhosa e com saída para o mar. Então, eles vão aproveitar do mar para fazer as viagens marítimas, para estabelecer relações comerciais com outros povos. Creta era um povo governado por um rei, Minos. Esse rei Minos, gente, ele teria vivido em luxuosos palácios. E Creta também, gente, vai ficar conhecida, né, pela lenda do Minotauro, que era um ser, né, de acordo com a lenda, metade homem e metade touro.
que vai ficar preso em um labirinto no Palácio do Rei Minos. Nós vamos ver que existe uma analogia entre a história do Minotauro e a história de Creta. A organização de Creta ela era embasada pelo poder dos mais ricos, no caso, claro, que eram os comerciantes locais, aqueles que se sobressaíam. Eles teriam vivido em luxuosos palácios, como o da cidade de Knossos, que era uma cidade importante em Creta. Na sociedade cretense, gente, uma informação bem bacana, a mulher ela tinha um papel de destaque, a mulher ela era valorizada. Esse fato ele era incomum na antiguidade, né? Elas desempenhavam as mesmas funções que os homens e eram aceitas, inclusive, como sacerdotisas. Por volta de 1450, Creta foi incendiada. Não se sabe ao certo por quê, se foi um desastre natural ou se foi uma invasão. A partir daí, Creta ela vai ser dominada pelos aqueus. Então, os aqueus eles vão dominar a região de Creta, vão dominar os cretenses e vão estabelecer o controle sobre essa região, dominando inclusive o mar Egeu. Esse processo é um processo lento, tá, gente? Não acontece da noite para o dia. Eles vão fundar diversas cidades, né, os aqueus, sendo Micenas a mais importante. Os micênicos, né, como os aqueus vão ficar reconhecidos, eles vão dominar todo o mar Egeu. Observem neste mapa a civilização micênica. Lembrem que eu pedi para vocês observarem os aqueus naquele mapa inicial? Então, os aqueus eles vão dominar a região sul aí, né, da Península Balcânica e vão exercer soberania, né, vão exercer domínio sobre o mar Egeu. A respeito da conquista de Creta, gente, os gregos eles tinham uma lenda, é a lenda do Minotauro, que era um monstro com cabeça de touro e corpo de homem. Segundo a lenda, ele dominava a Grécia, obrigando o povo a pagar altos impostos, pesados tributos, entre os quais a entrega de jovens gregas para servi-lo. Um dia, porém, um rapaz, um grego chamado Teseu, vai enfrentar esse Minotauro e vai derrotá-lo. A analogia que a gente faz é que a lenda do Minotauro vai se referir à dominação creta sobre a região e que no caso Teseu, gente, seriam os aqueus, né, que vão chegar e vão dominar os cretenses. Segundo recentes achados arqueológicos, existiu em Knossos um palácio real formado de inúmeros compartimentos, que se parece muito com um labirinto. Claro, a lenda do Minotauro é uma história, tá, gente? O período homérico. O período homérico ele vai de mais ou menos 1.200 anos antes de Cristo a mais ou menos 800 anos antes de Cristo. Período homérico, porque grande parte desse período vai ser conhecido, vai ser retratado nas histórias escritas por Homero. Então, muitos historiadores colocam em credibilidade, vamos dizer assim, né, se realmente todos os fatos narrados nos livros Ilíada e Odisseia aconteceram. Na Ilíada é narrada a batalha final da Guerra de Troia. A Guerra de Troia foi um conflito pessoal bélico entre os aqueus, que eram os povos gregos que habitavam a Grécia Antiga, e os troianos, que habitavam uma região da atual Turquia. A guerra terminou após a execução de um grande plano do guerreiro Odisseu. Qual que foi o plano dele? Dar um cavalo de madeira aos troianos. Neste cavalo de madeira estaria dentro dele vários soldados gregos. Ao chegar da noite, quando os troianos fossem dormir, esses guerreiros gregos, esses soldados gregos, eles vão sair de dentro do cavalo e abrir os portões da cidade grega, né, da cidade de Troia, para que o exército grego pudesse entrar, pudesse invadir e assim derrotar os troianos. Essa também é uma história que não
se sabe se aconteceu, tá, gente? Vários estudiosos duvidam até que Homero tenha existido. Por volta do século XII a.C., a Península Balcânica ela vai ser invadida. Ela vai ser invadida pelos dórios. Estes povos, gente, vão chegar destruindo tudo. Eles são guerreiros, eles eram nômades e eles vão chegar dominando toda a região. Quando isso acontece, os dórios, quando eles chegam e dominam a região de Peloponeso, onde eles vão fundar a cidade de Esparta, os gregos que ali estão vão se dispersar, vão para outros locais, vão para outras regiões. Este momento é chamada de primeira diáspora grega, como a gente pode observar aqui no mapa. Muitos desses gregos se dispersaram para a Ásia Menor. A população que vai permanecer na península, ela vai se organizar em grupos familiares chamados genos. Essa população que vai permanecer na Península Balcânica, gente, ela vai fazer uso do coletivismo. O que quer dizer isso? Tudo é coletivo, as terras vão ser distribuídas de forma igual, a comida também vai ser distribuída de forma igual. Por quê? Porque era muito pouco que tinha. Então, tudo será dividido por igual. Nessas comunidades, as terras, animais, sementes e instrumentos de trabalho eram coletivos. Ficavam sob controle do chefe comunitário chamado pater, que exercia funções de sacerdote, governante e juiz. Aqui tem um texto, só uma curiosidade sobre o cavalo de Troia. Vocês já escutaram o termo presente de grego? E aí, quando dá um presente ruim para alguém? Então, esse termo, gente, ele surgiu dessa história da Guerra de Troia. Por quê? Por conta do presente grego que os troianos recebem, que na realidade era uma forma de enganar aos troianos. Esse texto traz umas curiosidades bem bacanas sobre isso, tá? Eu vou finalizar por aqui este conteúdo. Na próxima aula, nós vamos estudar o período arcaico. Nós vamos perceber, gente, que aqui, esses grupos familiares chamados genos, eles vão crescer. A população vai crescer e, como sempre, vai surgir alguém para dominar as terras, vai surgir alguém para dominar os animais, então vai surgir alguém que vai querer dominar tudo. E isso começa a acontecer a partir do período arcaico, que nós vamos ver na próxima aula. Tem algumas atividades para vocês fazerem do livro. Essas atividades, gente, são só a página 131. Essa atividade é um texto, né, escrito por Homero, com algumas perguntas de interpretação. Bons estudos para vocês, até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.